Como o Rafa falou, não era um adversário fechado ontem. Quando é o adversário fechado que você não acha brecha, mas não era isso. O Flamengo abriu mão de tentar explorar essas brechas. E aí fica essa frustração nesse sentido. Valeu o resultado? Ótimo, Celso, mais do que abrir mão, acho que foi incompetente mesmo. Você acha que foi questão de incompetência? Não, acho que o Flamengo foi incompetente mesmo. Acho que sim. Mas quem foi incompetente? Mas quem foi o incompetente? O Flamengo não resolveu. Vamos mudar aqui. Vamos falar do Flamengo. Flamengo, importantíssima vitória. Rapidinho. Importantíssima. Foi 1-0 para o Flamengo, hein? Foi 1-0 para o Flamengo. Importantíssima vitória do Rubro Negro fora de casa contra o Tolima, né? E o Lucas Silvestre, que o Dorival ontem estava suspenso por causa da passagem dele pelo Ceará. Tem um problema na Sul-Americana, foi suspenso. Não atuou, o Lucas Silvestre falou depois dessa vitória do Flamengo. Vamos ver. Hoje a gente sofreu bastante, mas a gente soube sofrer. E sabíamos da dificuldade que seria esse jogo, sabíamos da dificuldade que o adversário nos proporcionaria. Tanto o Davi quanto o Léo fizeram uma partida acima da média, Felipe muito bem também, depois o pessoal que entrou, Rodinei, depois o pessoal que entrou também deu uma sustentação muito boa para o sistema defensivo. E a gente esperava que a gente fosse ter alguma dificuldade dentro do jogo, mas é uma partida de Libertadores, a gente não está jogando qualquer jogo, a gente está jogando um jogo de Libertadores, então em alguns momentos, principalmente nesses jogos fora de casa, a gente vai sofrer, e a importância de você saber sofrer e conseguir construir o seu resultado é isso que torna ainda mais importante e deixa ainda deixa para a gente aquele gostinho de realmente esse resultado foi muito importante e a gente vai levar para o Maracanã uma vantagem, uma pequena vantagem, mas temos uma vantagem contra o grande adversário. Muito bem. Olha essa tela aí, ó. Abre o olho, Dorival. Flamengo contra o Tolima em comparação com os jogos anteriores. Gols marcados no ranking do torneio, o pior. Posse de bola, né? Para mim, 1-0 ganhou o jogo, é o pior. Maravilha, sem problema nenhum. 47,8% de posse de bola, o terceiro pior. Tô falando o Flamengo comparado com o próprio Flamengo, né? Na competição. Passes errados, o segundo pior. Chutes, o segundo pior. Foi o pior em chutes certos, só 2. Foi o pior em grandes chances. Foi o pior em chutes sofridos e foi o pior em chutes certos sofridos. Na Conmebol Libertadores, o Flamengo disputou 7 jogos. Pior. Nossa, que índices horrorosos, né? Ganhou, amigo. Ganhou. Quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo... Pode ser assim, né? Quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, contra o Defensa e Justiça, que o Michael meteu aquele gol lá, né? O Flamengo também não fez um bom jogo ali contra a Defensa e Justiça. Os números enganam, né? Mas ganhou. Se você faz uma campanha toda de 1-0, aí você perde um jogo por 3-2. Aquele dia que você fez 2 é o melhor. Em gols marcados. Mas isso não significou nada. Em gols sofridos é o pior, você toma 3. Agora, números à parte, o que pega é o seguinte, o Flamengo não é um time que pode se dar o luxo desse negócio do saber sofrer. Porque tem, de 2019 para cá, uma cobrança diferente da dos outros. Então, ontem tudo bem, o resultado... Mas ontem não foi um caso à parte? O discurso do saber sofrer foi de todo mundo. Foi do Lucas Silvestre, foi do Davi Luiz, foi do Andréas Pereira. Eu abomino essa expressão. Pragmaticamente, sim, mas vai convencer a nação nisso. Mas ontem não tinha que ser pragmático. O Rafa abomina. Mas ontem é uma exceção. É isso que eu pergunto. Eu abomino. Eu não suporto essa expressão. Porque se é um time que está mostrando bola antes e tem a perspectiva de mostrar a bola depois e que num jogo de exceção, duro com o Tolima fora de casa, se permite isso, eu até concordo. Mas não é o que acontece com o Flamengo. Mas é o 6º jogo do Dorival. A gente vai entrar de novo naquele esquema de avaliação. Mas olha de onde a gente vem. A gente vai entrar de novo naquele esquema de avaliação que é a troca do treinador. Então agora trocou, a gente vai de novo, volta para a página, começo de trabalho. É o Dorival. Ontem não era o jogo assim. Ontem era o jogo, temos que... Então a gente falava de empate, né? Não podemos perder. Vamos lá, não podemos perder. Não saiu até no lucro 1-0? Eu acho que esse raciocínio vale mais para o Dorival do que para o Flamengo. Jogando melhor. Porque o Flamengo está sendo cobrado por um melhor jogo há 3 anos.
E a perspectiva de que esse melhor jogo venha a aparecer depois... Mas não era ontem. Tudo bem, mas a exceção é mais válida para o trabalho do técnico do que do Flamengo. Isso está num contexto. O contexto do Flamengo é muito mais exigente. Senão a gente não estava debatendo isso aqui. Se fosse um time limitado, que tivesse conseguido 1-0 contra o Tolima, estava todo mundo soltando fogos. Mas não é essa a questão. Eu acho que se cobra mais a perspectiva dessa grande virada. O Flamengo corre há 3 anos atrás de uma grande virada que não acontece. E o jogo de ontem também não mostrou isso. Mas eu Foi acho bom que... para ontem. Então, bom para ontem. O Rafa está se manifestando lá. Vai lá, Rafa, pode falar. Não, só assim, algumas coisas aí que a gente precisa debater. Primeiro, o Flamengo, concordo com o Celso, o Rafa é muito mais alto, agora o Flamengo pode perfeitamente jogar de maneira estratégica, mas jogar melhor. Porque são coisas diferentes. O fato de você fazer 1-0, baixar as suas linhas a ponto. O Flamengo fez 1-0 com 16 minutos e até então jogava melhor que o Tolima. O lado direito ali com o Rodinei, com o Everton Ribeiro, com o Andrés fazendo diagonal, o Diego um pouco mais recuado como primeiro volante. O Flamengo construindo o seu jogo muito ali pelo setor direito, deu trabalho ao sistema defensivo do Tolima e fez 1-0 com mérito, estava melhor no jogo. Não precisava parar de jogar, ou melhor, não precisava, como disse aí o Lucas Silvestre, que aliás falando igual o pai, né? Impressionante o jeito dele falar, a característica de verbalizar, né? Muito semelhante ao do Dorival, não precisava simplesmente abdicar do jogo, baixar demais as suas linhas. Eu acho que são coisas diferentes. É claro que o fundamental ontem era vencer o jogo, o Flamengo venceu. Agora, pode jogar mais, pode e deve, até porque o adversário é um time que joga e deixa jogar. O Flamengo não pode reclamar da falta de espaço. O Flamengo não pode reclamar da falta de condição de desenvolver o seu jogo. O Flamengo escolheu não desenvolver esse jogo e se permitiu uma pressão enorme do adversário que obrigou o Santos a fazer boas defesas, bola passando perto, grande partida, talvez a melhor com a camisa do Flamengo do Léo Pereira, não à toa, ele foi muito exigido no jogo de ontem. Então, assim, você tem vários elementos que cabem um bom debate. E eu não gosto da expressão saber sofrer, porque ela sintetiza uma coisa que para mim não é irreal. Ninguém sofre porque sabe ou porque quer. Sofre porque o adversário foi melhor e sofre porque em algum momento, se for o caso, abdicou de fazer o seu jogo em nome de uma circunstância. Então não é sabedoria, ao contrário, é burrice. O sofrimento do futebol, para quem não precisa passar por isso, é burrice. E ninguém tem bola de cristal para saber que o sofrimento vai valer a pena, né, Rafa? Às vezes não dá certo. Isso que o Flamengo fez, isso aí é uma síndrome de time brasileiro jogando fora. Time brasileiro jogando fora na Libertadores, às vezes está bem no jogo, às vezes o gol sai cedo, como aconteceu ontem, e é pior no sentido do rendimento, porque aí você quer sentar em cima do resultado. Como o Rafa falou, não era um adversário fechado ontem. Quando é o adversário fechado que você não acha brecha, mas não era isso. O Flamengo abriu mão de tentar explorar essas brechas. E aí fica essa frustração nesse sentido. Valeu o resultado? O Celso, mais do que abrir mão, acho que foi incompetente mesmo. Você acha que foi questão de incompetência? Não, acho que o Flamengo foi incompetente mesmo. Acho que sim. Mas quem foi incompetente? Mas quem foi o incompetente? O Flamengo não resolveu. Não, ou os jogadores foram incompetentes, né? Mais uma atuação meio café com leite do Arrascaeta, alternando mais momentos ruins do que bons. Everton Ribeiro, operário para o time, mas sai sempre, porque em algum momento acaba não sendo notado tecnicamente. O Lázaro e o Marinho entram com espaço no segundo tempo, oferecido a eles não conseguem fazer a jogada com o que eles precisam, recebendo bolas na intermediária em supremacia numérica. Marinho tem erros de tomada de decisão, a Lázaro tem erro técnico. O Flamengo errou, o Flamengo falhou muito ofensivamente ontem. Era para voltar de Tolima, do jogo contra o Tolima, lá em Ibagué, com uma vantagem maior se tivesse mais competência. Então eu acho que essa história da escolha também é discutível. Ela é estratégica, ela é uma escolha do ponto de vista estratégico. Acho que existe uma ideia assim, ó, faz 1-0, vão baixar para ver qual é a deles. Agora, depois que o jogo se oferece, ele dá condição você não matar a disputa, não aniquilar com a fase da competição e avançar, eu acho burrice. Olha, o Flamengo... Hoje, no programa, a gente já comparou... Olha o que você vai fazer. Não. Você. A gente no começo. A gente comparou... Eu fecho. Administrativamente... pensei que era outra comparação. De gestão, Flamengo e Palmeiras. Ok. Aí, comparando no campo também, hoje o Palmeiras tem jogadores em fase muito melhor que o Flamengo. E aí o Rafa citou a Arrascaeta.
Já mais de 3 jogos sem fazer o que a gente espera do Arrascaeta. Everton Ribeiro, oscilando muito na temporada, e é um momento de oscilação novamente. O Gabigol, há mais de um mês, não faz um grande jogo pelo Flamengo. Então, esses caras que no ano passado costumavam resolver pelo intuitivo, pelo talento, não têm resolvido. Pelo menos nesse recorte atual, chegado do Dorival no time. Então, eu já vi o Flamengo atuar de forma insegura, como atuou contra o Tolima, e aí até dou o desconto das circunstâncias, dos desfalques, com o Renato. Com o Renato também era um Flamengo inseguro. Só que ali ele tinha o Gabigol na sua melhor forma, o Gabigol marcando, aproveitando oportunidades, Bruno Henrique à disposição e fazendo a diferença em um jogo difícil contra o Barcelona, por exemplo. Arrascaeta, genial. Então, pesa também até para o treinador, para a proposta e para as escolhas, você ter esses jogadores decisivos, essa trinca de ouro com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, em baixa. Então, o treinador sabe, quando eu precisar, quando a coisa estiver enroscada, precisar de algo diferente, algum cara que resolva, isso não tem acontecido. Então, é fundamental para esse Flamengo, até nesse estágio, recuperar esses caras, colocar de novo Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta no seu melhor nível, porque com a saída do Andrés, vai precisar ainda mais deles. E os outros também. O Rafa tem razão no sentido de que a culpa, por exemplo, não é do técnico, porque quando você coloca o Marinho em campo, um jogador como o Marinho ou como o Lázaro, a sua iniciativa é de explorar algumas coisas que os jogadores não conseguiram. Então tem muito... O Dorival tem 6 jogos pelo Flamengo. De ontem foram 6 ou 7? Na verdade, marcar os lados, né, Celso? 6 ou 7. E quantos treinamentos ele o teve tempo? Marinho e o Lázaro entram para isso. Sim. Mas a questão é que eles não estão entregando o que tinham que entregar. Vários deles, a gente está falando no plural. É um time que sempre se pagou na frente as dificuldades que tinha atrás. Aí parou de se pagar na frente e não resolveu completamente as dificuldades que tem. Então, mas por que esses caras, assim, desde o Paulo Souza, aí já teve também questão com o Rogério, bom, vamos entrar naquela história de novo, mas enfim, por que esses jogadores não estão rendendo o que eles podem render? Eles são vítimas desse troca-troca de treinadores no clube, é questão ambiente, 2019, já se passaram 3 anos, para alguns 3 anos está pesando mais do que para outros, não está encaixando mais, vai ter que ter renovação. O que acontece? Eu acho que não funciona mais como grupo. Como grupo, acho que não está dando liga mais. Esses jogadores individualmente, daqui a pouco eles podem estar em outros clubes e a gente falar, nossa, como está voando. Acho que é como grupo mesmo. Eu não acredito que seja algo... Geralmente o torcedor leva por esse lado. Falta de vontade, falta de cobrança. Atitude. O Gabigol, por exemplo, não está jogando bem, não é por falta de iniciativa, por falta de vontade. Ele procura jogo, ele aparece, mas não tá bem, a fase não é boa. E aí entram vários fatores. A falta já de longo prazo de uma identidade coletiva, de saber como esse Flamengo joga. Esse ano... Ninguém sabe qual é o estilo de jogo do Flamengo. Ninguém tem a menor ideia. Paulo Souza tentou várias coisas, mexeu demais, não encaixou. Dorival agora tateando, né, com muitos problemas, um problema atrás do outro, um intervalo muito pequeno de trabalho. O Renato, no ano passado, esteve longe de conseguir dar uma cara para esse time. O mais próximo que chegou de uma identidade de jogo, de um estilo estabelecido, foi com o Rogério Ceni. E ainda assim, um trabalho muito problemático. Ninguém gostava, né? Até de relações pessoais. Sim. Mas isso pesa uma hora para o jogador. O cara pensar, isso aqui, entre eles lá, Arrascaeta, Bruno Henrique quando estava à disposição, Gabigol, Everton Ribeiro, os caras pensam, galera, o time não está legal, é nós por nós. E não é sempre que o cara vai estar numa boa fase, num bom momento. Então, eu discordo muito da análise só pelo... falta ali um pulso forte, falta dar um choque de cobrança de realidade nesses caras. Não é só por aí, não. Tem muito mais coisa e até para o treinador também. O treinador que chega no Flamengo hoje encontra muitos problemas. A gente falou sobre gestão no departamento de futebol. Uma hora... não dá para depender só de individualidade de jogo intuitivo. Não, se isso desse certo, o Renato estava aí até hoje, né? Exatamente. O Renato foi isso. Eu acho que para o gosto do povão, eu concordo, o período Ceni foi o mais sustentável. Mas para o gosto do povão é aquele começo com o Renato.
E o Renato, ele teve um mérito muito grande, que foi trabalhar a confiança de jogadores. E aí, de fato, o Renato teve... Aí o Michael, né? Teve grande exemplo disso. Jogadores em alta. O Gabigol jogou muito com o Renato, Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, esses caras entregavam... Renato acertou no começo. No lado individual. Depois ele achou que isso era suficiente. Exatamente, Rafa. Esse é o ponto. Ele achou que ia ter a autonomia que teve no Grêmio, por exemplo. No Grêmio, isso foi mais longe. Não era só isso. O trabalho no Grêmio era mais consistente. É que depois também desgastou. Né? Mas foi pouco. Para o Flamengo, foi pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela sobre Léo Pereira. O Rafa gostou, o Rafa... Léo Pereira. Eu gostei também. Ele fez um gol dentro da função dele. O que ele fez foi um gol. Foi um golaço. Foi um golaço. Depois de uma falha de saída de bola. E ali a gente pode até discutir se foi necessariamente a falha só do goleiro ou a gente teve um problema de comunicação ali, né? Números do Léo Pereira contra o Tolima. 90 minutos, foi o primeiro em desarmes, o primeiro em rebatidas, o primeiro em duelos aéreos, o primeiro em duelos vencidos, o terceiro em passes certos. A gente pode pegar um pacotão para falar de Léo Pereira. Já queria demais também, né? Fala, Rafa. Não, já queria demais que ele fosse o primeiro em passes certos. Aí, pelo amor de Deus. Aí queria pra coletivo depois do jogo, não seria o Andrés Pereira, seria ele. Seria o Peléu Pereira. Seria o Peléu Pereira. Gostei. Aí a gente pode colocar nesse pacote aí junto com o Léo Pereira os humilhados que ontem foram exaltados. Rodinei também, hein? Bem. O Andrés Pereira, que a gente já falou pra caramba. Ótimo aqui, jogo dele. Né? E o Rodinei também. Quem foi o melhor? Dos humilhados que foram O Léo exaltados, Pereira quem foi chama o mais melhor? atenção, né? Claro que o Andrés fez o gol, baita golaço, mas Chama vamos mais lá. atenção porque o Léo Pereira precisava mais. Né? O Rodinei, por exemplo, que é um jogador tão criticado, quem olha friamente sabe o potencial que o Rodinei tem, principalmente do ponto de vista ofensivo. Um jogador que está sempre presente lá. Agora, o Léo Pereira foi uma redenção, né? Porque ele era carta fora do baralho. Quando a gente pergunta, foi a melhor partida dele? De longe, até porque não tem outra. Tem outra pelo Flamengo? Eu não lembro. A outra, com esse nível de nível de atuação... ontem. Não, perto disso, não tem. As outras todas, esse gráfico aí é justamente o contrário. Esse quadro seria o contrário. Então, eu fecho com o Léo Pereira. É que a Conmebol, todo o entorno, não está muito por dentro do que é o drama de Léo Pereira, né? E, claro, Senão teria sido a premiação. São engraçadas. Ele seria o melhor em campo. Léo Pereira ou Rodinei? Eu vou de Léo Pereira. Ele foi decisivo, de fato, conseguiu salvar e conseguiu ser confiante. O torcedor do Flamengo precisa ver isso mais vezes, né? Um Léo Pereira que passe confiança para a defesa. Fala, Rafa. Não, o Léo Pereira foi o craque do jogo, e o Diego foi o pior em campo. E a primeira troca que o Flamengo faz, né, a dupla Lucas-Dorival faz, no início do segundo tempo, é consertar o setor de esquerda de defesa, porque estava ali um tal de Riascos, que não é aquele, jogando de lateral, o cara voando nas costas do Felipe Luiz e dobrando, né? Com um atacante camisa 7, agora me foge o nome dele. Eram dois jogadores que estavam ali fazendo 2 em 1 e o Flamengo sofrendo demais para aquele lado. Isso até, inclusive, potencializou a atuação do Léo Pereira nesses embates individuais. A bola foi muito em disputa no setor onde ele estava, e aí ele acabou aparecendo muito. Aí ele dobra a lateral, quando ele conserta aquilo, aí ele tira o Felipe, recupera o time no 4-4-2, e aí, enfim, vira um 4-5-1 com o Marinho e com o Lázaro. E o Flamengo tem, que já falamos aqui, as oportunidades não vence o jogo. Mas pela atuação, não vence o jogo por mais, né? Venceu só por 1-0. Mas pela atuação individual, sim, Léo Pereira, com certeza. Agora, o Rafa ali acabou citando o Diego, né? Você falou, tem tantas incertezas no Flamengo que a gente não sabe do Flamengo, mas tem uma certeza sim, não tem? Que não dá mais pro Diego, né? Pelo menos não dá no nível que ele já apresentou, no nível que se espera de um jogador com a história dele. Bom, a última renovação de contrato do Diego já foi uma polêmica, né? Então, a gente falou aqui no primeiro bloco, né? Essa questão dessas insistências aí, porque, como o Rafa lembrou, tem as lideranças de vestiário. Ele pode até ser uma liderança de vestiário, mas tecnicamente, no campo... Pô, quantos minutos tinha jogado o Diego até então? Até o jogo de ontem? Não dava nem um tempo, né? 41 minutos. Não, na verdade, ele tinha só jogado naqueles times alternativos, né? Exatamente. Nos jogos da Copa do Brasil, né? No Piauí, todo o entorno foi lá, justificava porque ele estava em campo. E ontem só foi titular por necessidade. Por exclusão. Ele o famoso não tem tu, vai tu mesmo. Não tinha outro para colocar ali. O Diego, desde a chegada do Jorge Jesus, ele foi deslocado, adaptado como um segundo, eventualmente, com o Rogério Ceni,
primeiro volante. Você lembra dessa história, quando se queria montar um Flamengo de sonhos? Só com os nomes. Aí tinha que encaixar o Diego, a gente falava, quem sabe o Diego de volante, né? A coisa passou da teoria para a prática. E aí o Jorge Jesus foi uma boa sacada. Ele encaixa o Diego ali, o Diego com um nível físico, até mesmo antes da lesão grave que ele sofreu, deu conta, segurou a bronca e se adaptou bem à função. O Diego, como meio articulador, já não funcionava mais. Ali ele não encontrava espaço, não conseguia ter a dinâmica do Arrascaeta. E recuado por um tempo ele conseguiu. Só que já dava para perceber no fim da temporada passada que o nível físico do Diego é insustentável para jogos com essa intensidade, jogos com esse peso para jogar ali no meio, para fazer muitas vezes uma recomposição. E se fosse um time organizado, um time em que as coisas são bem resolvidas, o Diego teria menos dificuldade, porque é um time mais... Ali, muitas vezes, o volante, como é o caso do Ilharão, do João Gomes, tem que correr por 2, por 3. E o Diego, para a idade dele, já não dá. Então, o Flamengo poderia ter observado também essa queda física, a nova função do Diego, antes da renovação de contrato. A partir do momento que ele está aí, vai ser utilizado, está no elenco, há uma necessidade, um caso totalmente fora da curva, como um surto de Covid, mas vejo que para executar essa função de volante num time desorganizado, o Diego sofre muito e já não tem condições. Fosse esse Flamengo consistente como o de 2019, o Diego poderia entregar. Ele tem qualidade na saída de bola, ele realmente, até no jogo, era visível como ele qualificava os passes, mas não tem a dinâmica mais de jogo, não consegue acelerar como acelerava antigamente. Ontem foi um caso bem extremo também, né? De uma exigência dele. Mas o Diego, então, é só em casos extremos? Vai ficar não, lá eu só acho que o cumprir o contrário, contrato em casos extremos é que é bom não contar com ele. Ele tem que ir mais, como falou o Brela, mais na sombra. É que ali não tem sombra. Mas não tem sombra, então não tem espaço pro Diego. Tem, ô Rafa? É que ontem foi demais, né? Não tem. Hoje não. Hoje em dia não tem espaço. O Flamengo, com todo mundo à disposição, não tem espaço para ele, nem como opção de jogo. Ele não entra entre os 16 de uma partida, em condições normais. A única vantagem que o Diego tem hoje é ele tem técnica, numa primeira linha ele pode ajudar na saída de bola, experiência, 20 anos como profissional, né? A gente fala do Diego desde 2002. Então, assim, ele surge naquele time do Santos lá, com 17 anos, junto com o Robinho, enfim. O tempo vai passando, meus amigos, e a idade chega, o desgaste com a profissão chega. Quem consegue ser profissional de futebol, jogando em time de ponta, em time de exigência, durante 20 anos? É complicado também, dá para entender um pouco. Agora, a discussão para mim do Diego vai além do campo. A discussão para mim do Diego é o quanto ele ainda tem de tamanho pelo que ele hoje não entrega dentro das 4 linhas, que é o que importa. Esse é um tamanho bom ponto. interno. Esse é um bom ponto. Para fechar, a gente tem a análise do gol do Andréas Pereira. É isso aí, Leon? Vamos lá? O golaço do Andréas Pereira, a despedida do Andréas Pereira. Olha lá, ó. Ele dá o combate, ele rouba quase 26 metros de distância, perninha direita lá e ó, pimba. Ele bate muito bem na bola, né? Foi uma das características dessa passagem dele pelo Flamengo. Esse tipo Inclusive, ele tirou aquela zica do gol de falta, né? Que o Flamengo não fazia gol de falta há tanto tempo, ele fez. E olha a postura do Flamengo. Quantos jogadores o Flamengo tem na linha de ataque, pressionando, e o Felipe Luiz adiantado. Felipe Luiz fazendo pressão no campo de ataque. É importante esse tipo de postura. O Flamengo, no começo de jogo, deu mostras de que pode ter um nível melhor pelos jogadores que tem. Não conseguiu sustentar. Isso diz muito sobre jogadores como o Diego, sobre o nível físico do time. Mas, pelo início de jogo, a postura deu mostras de que seria um Flamengo mais ofensivo. E, repito, pelo resultado que conquistou ontem, o desempenho abaixo está dentro do contexto. Essa jogada começa com o Rodinei aqui do outro lado. Rodinei. Mas aqui, vai para lá. E o Andréas, ele bate muito bem na bola. Ele só não bateu bem quando ele não estava com a cabeça legal. Teve uns jogos aí que depois de ter acontecido rateadas na partida, aí ele tentava esses chutes de longe, você percebia que o psicológico influenciava, mas ele sabe bater muito bem na bola, né? Ele tentou de novo ontem, teve um lance também no segundo tempo que ele tentou lá. Não é por acaso. O Andrade até brincou na transmissão, falou assim, tá confiando no goleiro, o Andréas Pereira? Não tá confiando muito não, né? Ai, ponto final, é isso? Acabou o nosso programa? Olha.